Muito boa tarde. Eu sou o pastor Ageu Magalhães e nós estamos aqui recebendo nesta nossa entrevista o reverendo Luciano Sena. Reverendo Luciano Sena foi o autor do documento que foi acolhido por seu presbitério, depois subiu ao Sínodo, subiu ao Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, e virou a resolução declarando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Esse é um fato que todo mundo que estuda apologia já sabia, não é? Mas foi um documento muito oportuno e necessário para que, especialmente os novos crentes, eles sejam alertados sobre esta seita que vem fazendo um trabalho nos últimos anos para parecer igreja evangélica. Então, eu dou as boas-vindas ao reverendo Luciano Sena, que está aqui conosco. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atuando lá no Mato Grosso. Como chama a sua igreja, reverendo? Do pastoreio? Olá, reverendo. Prazer estar falando aqui com o pastor e também com os nossos irmãos aí que acompanharão esse vídeo. Eu estou pastoreando a igreja presbiteriana Violetas, aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso, bem no norte do Mato Grosso. Sinop. Muito bem, Sinop. muito bem. O reverendo Luciano Sena, ele trabalha com apologética há muito tempo. Há quantos anos, reverendo? Olha, desde quando comecei meus passos na fé, 2004, né, na fé reformada, eu já entrei já pesquisando esse assunto, até pelo fato de termos sido também enganados, né, por movimentos heréticos, aí a gente acaba tendo essa tendência. Então, acho que dá para colocar aí desde 2004, né? 2004. Muito bem. Já são aí 22 anos, né, trabalhando. Eu conheço o reverendo Luciano Sena há muitos anos e já fui beneficiado com os materiais dele. Ele tem um livro sobre a questão dos adventistas do sétimo dia, a, a Conspiração Adventista, né, o nome Sim, do livro. tá Tem aqui. ele aí? O meu ficou lá na igreja. Olha aí, bela apresentação, belo material, material profundo. E se você pesquisar em YouTube, o nome dele vai aparecer relacionado aí à apologética. Reverendo, então vamos lá, vamos a essa polêmica decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil, declarando os adventistas do sétimo dia como seita. Foi um documento que tramitou então pelo seu presbitério, o sínodo chegou ao Supremo Conselho e lá foi aprovado. E surgiram muitos vídeos dos adventistas se defendendo, né, dizendo que o documento está errado, que os argumentos são fracos, não são verdadeiros. Então, por isso que essa nossa gravação aqui, esse nosso vídeo é muito importante para estabelecer a verdade. Então, vamos lá, vamos ponto a ponto, reverendo. O primeiro ponto do documento, primeiro considerando, é o seguinte: considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se intitula a única igreja visível, verdadeira, classificando todas as outras denominações como filhas da Babilônia. Isso foi contestado por eles. É verdade que eles se intitulam a única igreja verdadeira? Reverendo Ageu e os demais irmãos, a apologética adventista, ela tem um método de defesa que quem começa a ler, com o tempo vai conhecendo, né? A apologética adventista, ela trabalha assim. Primeiro, ela desqualifica o crítico ou as críticas. E como é que eles desqualificam? Eles desqualificam dizendo que eles são ou ignorantes ou desonestos. Então, ou você não conhece bem as doutrinas deles, as fontes primárias, né? O senhor já ouviu muito isso. Sim. Ou o senhor é desonesto, ou você é desonesto com a crítica porque não é aquilo que eles dizem. Uhum. E a outra via de defesa é a minimização dos problemas. Eles começam a dizer: olha, nós cremos nisso, mas há quem crê naquilo. Enfim, essa é a apologética, né, que eles produzem uma cortina de fumaça
E aí muitas pessoas ficam intimidadas quando eles começam, principalmente, olha, eles erraram, eles não entendem bem. E aí, diante de quem realmente conhece a doutrina, que são eles, você fica um pouco intimidado. Então, por exemplo, essa questão desse primeiro ponto a respeito da acusação que eles fazem das outras igrejas serem babilônias, né? Qual é a defesa atual? A defesa deles é que é, serão chamados de babilônias lá no tempo do fim, antes de vir a perseguição contra os adventistas ou contra os que guardam o sábado. Então, todos ficarão convencidos de que os adventistas possuem a mensagem correta e as demais formarão a confusão. E aí as pessoas, isso não resolve, porque eles estão realmente dizendo que no futuro todas serão Babilônia. Mas isso também não é verdade, reverendo. Não é verdade. Okay. O conceito deles é que hoje, e eu vou provar aqui, hoje, quem não é membro da igreja Adventista Sétimo Dia pertence à Babilônia, tá? E é muito interessante, eu quero aqui até reproduzir uma fala de um irmão que fez um vídeo em defesa da igreja presbiteriana, embora ele não é de nossa igreja, e ele explorou essa questão sobre as fontes primárias, porque eles não usam as citações de Ellen White, né? Temos um apologista muito famoso aí, e ele ficou insistindo nisso, que não usou fontes e tal, mas ele mesmo não leu Ellen White. Então, o que eu vou fazer, Verendo? Eu vou ler aqui o que a Ellen White, inclusive o documento de consulta está lá no aplicativo iCalvinos, é só entrar, né? Está anexado lá e as pessoas podem ter acesso às citações que foram enviadas à comissão. Então, eu vou pedir para o senhor fazer a avaliação, então, do que o senhor vai ouvir, se é de fato ou não essa ideia de que as outras igrejas constituem Babilônia e eles constituem a igreja visível verdadeira. Olha só o que Ellen White, a profetisa inspirada, isso aqui não é um autor, e mesmo que fosse, mas é a inspirava, infalível profetisa adventista. Abre aspas, no livro chamado A Igreja Remanescente. Ela escreveu: as igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto por doutrinas falsas, tais como imortalidade da alma, o tormento dos ímpios, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento, aqui provavelmente ela acusa a teologia liberal, a defesa da exaltação do primeiro dia da semana acima do santificado dia de Deus, ou seja, domingo no lugar do sábado. Esses erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim cumpre as escrituras. E aí ela continua na página 58. Olha só, reverendo. Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que esse. Concorda com a nossa profissão e exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome adventista do sétimo dia é uma contínua exprobração, ou seja, denúncia ao mundo protestante. E aqui está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e o seu sinal. Ellen White escreveu isso. Então, quando a gente vê... E ela escreveu que são a Babilônia não serão, né? Como é a defesa deles. Particularmente, não faria diferença, né? Dizer que no futuro o senhor será um seguidor da besta, entendeu? Mas alivia um pouquinho, né? Eles dizem assim, não, vocês não estão sendo chamados. Mas ela diz que já são. Elas são, e são pelas crenças. Aí, pastor, quem prega a imortalidade da alma, quem prega que não precisa guardar o sábado, que o domingo é o dia do Senhor, ela está dizendo que já tem esses erros. Portanto, constitui Babilônia. Reverendo, em que livro que ela diz isso? Tem aí a referência?
Tem a igreja remanescente, isso está disponível no Centro White, a Aham, igreja remanescente, páginas 51 e 58, e também essa citação aparece em outros livros, né, porque eles sempre reproduzem, mas essa é a minha fonte direta ok, dela. ok. E aí, reverendo, eu vou dizer algo muito curioso para o senhor, muito interessante isso aqui. E eu quero mandar esse recado direto para os apologistas adventistas, né? Ok. Sem falar nome, a não ser que o senhor deseje, tá? Tá. Então vamos lá. Olha só, qual que é a indignação deles? Eles dizem assim, então eu peço a você que está nos assistindo. Os apologistas adventistas dizem, nós não podemos ser considerados membros de uma seita porque nós não temos as doutrinas centrais do cristianismo. Portanto, nós cremos, dizem eles, Uhum. crê na Trindade, na salvação pela graça, na Escritura Sagrada. Então, o Adventismo não pode ser considerado uma seita porque tem doutrinas distintivas. Afinal de contas, apesar das doutrinas distintivas, eles possuem as crenças centrais do cristianismo, ok? Então, por isso, eles não devem ser chamados de seita ou movimento herético. Aí pergunta para eles, reverendo Agil, por que as outras igrejas são Babilônia? Eles vão dizer, porque as outras não creem nas crenças distintivas deles. Mortalidade da alma, o sábado, espírito de profecia, reforma da saúde. Então veja os dois pesos, duas medidas. É. Vocês são Babilônia, porque vocês não acreditam nas nossas crenças distintivas. Por isso, vocês pertencem a Satanás e serão punidos. Mas nós não podemos ser julgados por nossas crenças distintivas, porque nós cremos nas crenças centrais que vocês acreditam também. Mesmo acreditando, vocês são Babilônia. Então, veja, eles se irritam em serem chamados de seita ou de movimento herético, mas eles chamam outros de Babilônia. É a mesma coisa. Uhum. Mas os princípios, eles querem que seja levado em conta diferente daqueles que eles acusam outros. É, é verdade. E agora, mas eles, embora Ellen White nos chame de Babilônia, eu acho que o pessoal, os defensores, né, os atuais apologetas adventistas, eles não são tão diretos, né? A minha impressão é que, como um apologista nosso falou, eles falam pelos dois lados da boca, né? O discurso Exato. interno é o discurso externo é o modo amigável. Nós somos irmãos, nós somos evangélicos. Uhum. Eles possuem o jogo semântico, né? A, a duplicidade em afirmações e intenções. Né? Então, veja, eles vão dizer assim: não, nós nos consideramos a igreja visível e verdadeira, mas não somente nós somos salvos. Então, veja, eles já pulam de um ponto para o outro. Não é essa a discussão, mas eles usam isso como estratégia. Eu vou mostrar algo para o senhor aqui. Esse livro aqui, velho, dá para ver aí bem? Sim, estudando juntos. Estudando junto. Uhum. Tá aqui o símbolo da igreja adventista, certo? Dá para ver aí? Dá para ver. Certo. Uhum. Isso daqui, reverendo, é um manual evangelístico deles. E aqui, quando você abre o índice, eles mostram como você deve evangelizar. Ah, Olha só a lista dos. Vê se dá para aparecer aí alguma lista. A partir aí do compreendendo as igrejas. é. Olha só. Ah, isso, segura um pouquinho aí, olha só. Tem lá embaixo, presbiterianos, pentecostais, Eles batistas do misturam com sétimo dia, todos. Universal do Reino de Deus. Quer dizer, é um manual para evangelizar outras denominações, é isso? Exato. E aí aqui tem todas as denominações e eles colocam junto budistas, né, o Islã. E Aham. agora, algo que eu acho muito curioso, né, eles falarem como nos evangelizar, né? Aqui tem a orientação como você começar a conversar com um presbiteriano. Aqui tem como eles devem evangelizar, sabe quem, pastor Gil? Os batistas do sétimo dia. Oh, Agora, se o sétimo dia é tão importante, tanto que está no nome, porque eles importunam os batistas do sétimo dia. Aí, quando você abre aqui, uma das razões de evangelizar os batistas do sétimo dia é porque acreditam na imortalidade da alma,
Ok. porque não aceitam o espírito de profecia, Ellen White, e nem a reforma de saúde. Ok. Então, veja, quando você vê um apologista adventista, né, da TV adventista aí, falando daquela forma, eles ocultam essas afirmações de Aham. Ellen White, que é fonte primária, e assuntos como esse. Então, Uhum. essa duplicidade de falar dos dois lados da boca, e também o J. Cabalen, ele dizia assim que na argumentação deles, eles dão com uma mão e tomam com outra. E Aham. geralmente é assim. Geralmente é assim. Aham. E o fato deles se denominarem a igreja remanescente, o que que seria isso? O que que eles querem dizer quando eles dizem que nós somos a igreja remanescente? Eu vou ler na crença oficial deles, tá? A crença oficial número 13. Número 13. Tá. Está contido nos livros oficiais, nisto cremos, enfim, e eu vou ler, está no documento que a gente enviou, né? Esse é o livro oficial de doutrinas deles, é o livro Nisto Cremos. Ok. Então, a doutrina 13 diz o seguinte, aí o senhor pode tirar as suas conclusões. O remanescente e sua missão. Aí eles começam. Olha só a sutileza de falar duas coisas ao mesmo tempo. Aham. A Igreja Universal se compõe de todos os verdadeiramente que creem em Cristo. Mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do segundo advento. Esta proclamação é simbolizada pelos três anjos de Apocalipse 14. Coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho. Então, qual é a ideia? Existe a Igreja Universal, quem crê em Cristo, mas nos últimos dias, ou seja, especialmente desde 1844, Deus tem chamado um povo para proclamar uma mensagem. Essa mensagem coincide com o julgamento no céu, que o senhor compreende a doutrina do juízo investigativo. Então, veja, eles primeiro afirmam, não, todos são crentes, mas nos últimos dias, eles então acabam afunilando a identidade com eles, Ah, com a igreja adventista do sétimo dia. quer dizer, então a única igreja verdadeira, né? A Então, única que a recebeu. única igreja visível, verdadeira, Ah, é a igreja adventista do sétimo dia. Para ok. eles, é isso e ponto, acabou. Ok, ok. Uhum. Ok, Virando, podemos passar para o segundo ponto Vamos, né? da decisão? Aqui nós teremos mais assunto, mas vamos para frente, né? Ah. Então, o segundo, considerando a decisão. Considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que, a partir de 1844, foi iniciado o juízo investigativo no qual Jesus atua como sumo sacerdote no santuário celestial, analisando os registros de vida de todos os que professam fé em Deus para confirmação da salvação. Eu não assisti muitos vídeos dos adventistas se defendendo, mas como é que eles se defendem disso aqui? Eles dizem que a gente inventou algo? Primeiro, lembra que eu falei que a apologética adventista trabalha na ideia de minimizar a problemática. E Aham. aí o que eles fazem? Olha, todo mundo acredita que antes da volta de Jesus, Jesus está verificando a vida das pessoas. Então, é um juízo pré-advento, nós cremos nisso. Então, se nós somos heréticos por causa disso, todos são, porque hoje Jesus está acompanhando para ver quem é fiel ou não. Então, eles minimizam como que se fosse isso mesmo, né? Ok. E aí você tem a impressão, nossa, então é só porque eles marcaram a data que isso começou em 1844, né? Então, há uma minimização, né? É uma estratégia. Agora, eu vou ler para o pastor algumas citações aqui desse livro de Goldstein, do livro 1844. O senhor vai ouvir, e os nossos irmãos que estão acompanhando, o que é dito por esse autor, um livro publicado pela editora Casa, editora adventista Ah, do sétimo dia. ah, Eu não vejo nenhum apologista adventista
bravo com esse tipo de citação. Tá. E aí o senhor vai fazendo seu juízo sobre as afirmações. Preste atenção aqui. Já na página inicial, o livro diz assim: o Senhor, abre aspas, o Senhor tirou-me do pecado, da morte e da alienação e do vazio de uma vida afastada de Deus e elevou-me não apenas a um conhecimento de Jesus, mas ao adventismo, à verdade presente, ao movimento mais importante desde a Reforma Protestante. Então veja, Uhum. como que isso aconteceu? Ele vai aqui fazer citações que a descoberta de 1844 é o que prova que a Igreja Adventista é a Igreja verdadeira. E ele vai argumentar aqui em várias citações, Reverendo, Uhum. que guardar o sábado, outras religiões guardam, que esperar a volta de Jesus, outras religiões esperam, que não crer na imortalidade da alma, outras esperam, mas somente os adventistas possuem 1844 e Ellen White. E aí ele vai dizer aqui, ó, olha só, se isso daqui é uma brincadeira, ó. Ele diz: se a doutrina de 1844 não era bíblica, Ellen White pertencia à mesma classe de Mary Baker, Joseph Smith e outros falsos profetas. Aham. Se o juízo de 1844 não era bíblico, a igreja tampouco era. Ok. Vamos lá, mais algumas. Se o senhor. Aqui tem muitos. Se o senhor falar, tá bom, Não, certo? não. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Minha compreensão da verdade a respeito de 1844 deu-me uma nova experiência com Jesus, com os adventistas e com o espírito de profecia, que é Ellen White, né? Uma vez que entendi quão bíblico era o juízo de 1844, sabia que esta igreja era tudo o que dizia ser. E todas as dúvidas sobre a lei, o sábado, enfim, todas as minhas indagações foram respondidas. Uhum. Continua. Os ensinamentos sobre 1844. Acho que isso aqui eu posso encerrar. Uhum. Os ensinamentos sobre 1844 provam, além de qualquer dúvida, que a Igreja Adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica e que nossa mensagem é verdadeira. O juízo investigativo de 1844, mais que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda de Jesus, estabelece a verdade do advento. Todas essas doutrinas são aceitas por uma outra denominação, mas os adventistas são os únicos que têm a verdade do juízo investigativo. Enquanto não entendermos a verdade de 1844, percebemos que os adventistas são os únicos que ensinam, não compreenderemos nosso verdadeiro chamado, nosso propósito e missão. Tá aí Ok. a Mostra citação. a capa de novo, reverendo. É um E livro adventista, né? livro 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel, Clifford Goldenstein, isso. publicado pela editora Casa, né? Que é a Sim. editora E aí a, adventista. Ok? e aí a parte, tá? Se alguém quiser dar um play, depois dá uma Onde, olhada. onde Só algumas primária. citações. É. Só algumas citações aqui, tá? Quer dizer, então a defesa deles de que Jesus sempre fez isso é totalmente equivocada com a própria doutrina que data e fixa um evento em 1844, quando Cristo entrou no santuário para examinar as vidas das pessoas, né? É um absurdo, reverendo, as afirmações de Ellen White Uhum. dizer que Jesus ficou do lado de fora, lá no céu, do Santíssimo, durante todo esse tempo, até o dia 22 de outubro de 1844. Eles tentam, com algum tipo de malabarismo, dizer: ó, ele entrava, mas, na verdade, ele só iniciou a segunda fase nesse dia. Olha o que eles fazem com a carta aos Hebreus. Aham, Elimina a validade das afirmações. Então, assim, quando eles então tentam minimizar, não, é um juízo pré-advento apenas, é um assunto escatológico, não é verdade. Eles sabem disso. Eles sabem disso, não é é. verdade. E isso é como se eliminasse o sacrifício na cruz, o está consumado da cruz, né?
Porque se Cristo não salvou as pessoas objetivamente na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, está pago, tetelestai, né? Está pago, se ele precisou fazer uma investigação posterior para confirmar a salvação, quer dizer, primeiro não tem onisciência e segundo o sacrifício não foi consumado, não é? E aí, eles, mais uma vez, usa aquele malabarismo. Eles começam dizendo o seguinte, que esse exame de Jesus não é para ele. Olha só, Ah, esse exame de Jesus é para os anjos, porque os anjos não sabem quem realmente são salvos. Então, entendi. Deus para vindicar a sua santidade, a sua justiça, ele então prova para os habitantes de outros planetas, que o senhor sabe que eles acreditam que existe Adões em outros planetas, para justificar a esses o porquê ele não precisa fazer tudo de novo lá, o que ele fez nesse mundo, e para os anjos. Só que quando você, essa é a atual defesa, mas quando você vai ler afirmações de Ellen White, ela coloca de fato a seguinte ideia, que a morte de Jesus levou os pecados das pessoas lá para esse local e ele agora precisa terminar. Então é muito confuso, muito tênue, não confuso no sentido de que eles não sabem o que querem dizer, né? Ah, aham. Mas teologicamente não se encaixa. Teologicamente não se encaixa, porque a redenção de Cristo foi efetivada na cruz e aceita por Deus quando ele chega diante de Deus na sua ascensão. Está lá, Hebreus diz isso, ponto. Esse é o ensino bíblico. Adiar isso para 22 de outubro e depois para, no final, Jesus então pegar os pecados que ele levou lá para dentro do Santíssimo e jogar sobre Satanás, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Azazel, Ah, é algo totalmente sem nenhum fundamento bíblico. Sem é. nenhum fundamento bíblico. Sem nenhum. Imaginação da dona Ellen White, né? Exato, exato. Verdade. Exato, né? Propriamente dito, quem começa essa teoria, reverendo Ageu, é Irã Edson. Irã Edson estava no grupo dos Milleritas quando houve a grande decepção. O senhor sabe, foi uma pregação de William Miller de que Jesus voltaria, primeiro em 1843, não voltou, depois em março de 1844 também não voltou. Samuel Snow recalculou a data e empurraram para outubro, que seria o dia da expiação. Jesus não voltou, então, indignado ou né, depressivo, angustiado, Irã Edson, com vergonha de voltar para a sua região, passando no milharal, ele diz que viu Jesus saindo do Santo e Santíssimo. E aí depois, posteriormente, Ellen White confirmou essa interpretação, tendo também uma visão, um sonho, porque tudo nesse aspecto de Ellen White era resolvido em visão, né? Sim, sim. Quer dizer, e então eles se chamam adventistas do sétimo dia, a gente sabe porque eles colocam toda a ênfase no sábado. Mas eles chamam adventistas por conta de constantes previsões da volta de Cristo, que é o advento, né, o segundo advento, que nunca deram certo, né? Então, Hoje eles afirmam que o adventismo, né, esse termo, é porque eles anunciam a volta de Jesus. A bem da verdade é que eles já anunciaram para datas específicas, né? erraram É muito. verdade que a Igreja Adventista oficialmente, reverendo Gil, vai ser organizada somente em 1863. Tá. Então eles pegam esse erro de Miller e jogam apenas na conta deles, Aham, entendeu? aham. Só que Ellen White, ela dá uma chancela profética para William Miller, dizendo que ele foi um profeta americano, que Deus usou ele, usou Elias, e ele abriu os segredos do reino dos céus para as pessoas. Ok, ok. Muito bem. Sobre esse segundo ponto, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, apenas realmente dizer que o juiz investigativo, ele é uma crença adventista, né, que se a pessoa não crê nessa crença, não tem adventismo, Hum, não tem. Né? hum. Essa doutrina do juízo investigativo, ela tanto ela como Ellen White, são as únicas doutrinas, digamos assim, distintivas e exclusivas do adventismo. Ok, Tira isso que acaba o adventismo. ok, ok. Vamos aqui para o terceiro ponto.
considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca o sábado como selo escatológico da salvação e que a guarda do domingo será a marca da besta. Eles negaram isso? Eles se defenderam quanto a isso? Como sempre, né? É, Como sempre, né? Mas aqui usa aquela mesma estratégia de Babilônia, né? Eles tentam jogar um pouco para frente. tá. Então eles vão dizer o seguinte, que no final de todas as coisas, a verdade do sábado vai ficar clara para todo mundo. Então, só haverá uma escolha. Ou você guarda o sábado, ou você guarda domingo e segue o Papa, porque o Papa vai dominar o mundo, e tem essa ideia aí da marca da besta, né? Uhum. Mas quando você diz isso é só o futuro, eles vão dizer porque hoje eles contam com a salvação pela ignorância e sinceridade. Uhum. Ignorância e sinceridade. Ou seja, se uma pessoa não compreendeu a mensagem adventista, então ela está ignorante quanto à mensagem. Então ela pode ser salva guardando domingo ou não guardando sábado, Ok. porque ela não compreende. E se ela é sincera naquilo que ela faz, eles então acreditam, essa pessoa pode ser salva. Mas aí, se a verdade chegou no Senhor, chegou em mim, chegou em outra verdade adventista, e nós compreendemos a sua mensagem e negamos, Ah, aí nós recebemos já a marca da besta. E eu vou ler aqui que eles costumam sempre dar um ar, né, bem mais brando a isso, olha, é lá no futuro tal. Mais uma vez, vejo o que Ellen White disse para os seus dias a respeito do domingo, né? Eu vou ler aqui uma citação dela que aparece no livro Tratado de Teologia, vou mostrar aqui, tá? No livro Tratado de Teologia, Adventista Sétimo Dia. Né? Seria uma teologia sistemática. Então, eu vou fazer uma citação que aparece aqui. Olha só o que ela diz sobre o domingo. Ó. Abre aspas. Satanás promoveu, dá até agonia de ler isso aqui, viu, reverendo? aham, aham. Satanás promoveu a mudança do dia do repouso com a esperança de levar a cabo o seu propósito de frustrar os planos de Deus. Os que renunciam à verdade da origem celestial aceitam o domingo como dia de repouso, receberão a marca da besta. Os homens honram os princípios de Satanás, acima dos princípios que regem os céus. Aceitam o falso dia de repouso que Satanás exaltou com o sinal de sua autoridade. Olha, Tratado de Teologia, página 90, 984 e 985. Então veja, apesar de a marca ser para o futuro, mas ela já disse que o dia hoje, de domingo, foi Satanás que promoveu. quer dizer, no modo amigável, eles dizem que foi Constantino, né? Uhum. O que é facilmente contestado quando você pega pais da igreja relatando, né, a guarda do primeiro dia da semana, inclusive o documento de Daquê fala sobre isso. Agora, Sim. no modo real, foi Satanás. Na cabeça deles foi Sim. Satanás. Sim, Olha. foi Satanás que usou Constantino, foi Satanás que usou esses cristãos aí dos primeiros séculos que já estavam sendo corrompidos, né? Aham. Então, isso. Então, a afirmação dela é muito pesada. Aí Uhum. eu pergunto, cadê as fontes primárias? Por que nessa hora os apologistas adventistas É, não leram isso? é. Eles sabem, né? Eles sabem, Sabe? mas eles não querem se complicar. Aí jogam sobre a igreja presbiteriana, que tomou uma decisão em seu concílio para os seus membros Tem. e ficam fazendo um auê aí na internet como que se fosse algo ofensivo. Aí, É, mais ofensivo do que é, isso? exatamente. Né? Muito bem, podemos ir para o quarto ponto? Sim, eu sobre ainda o sábado e o domingo, Sim, fique à pastor, vontade. eu quero ler aqui uma citação que está no livro é, sobre a história do Adventismo, né? A Tá. questão, outro, bati o braço aqui. Nesse livro, o que o autor vai dizer
sobre a única forma, né, nesse livro aqui, ó, História do Adventismo, né, História do Adventismo. É um livro adventista? Isso, é um livro publicado pela Casa Adventista, né? Não. E então, o que ele diz aqui, né? Para resumir, para não gastar tempo procurando aqui nas várias citações, ele diz assim que tanto 1844 lançou luz sobre o sábado e que agora o sábado não é uma alternativa, mas a única forma de servir e agradar a Deus. Aham. Tá? Então, veja, eles associam 1844 com o sábado, com Ellen White, para que as pessoas entendam que essa é a verdade. Agora, se você não sabe, se não entendeu, Deus vai te salvar pela ignorância, pela sinceridade. Por isso que eles acabam jogando uma cortina de fumaça quando eles dizem, não, nós achamos que vocês vão ser salvos, né? Porque vocês são ignorantes quanto à nossa mensagem. Lá no fundo eles estão dizendo isso. Ok. Muito bem, vamos para o quarto ponto. Considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Ellen White é o espírito da profecia com inspiração superior à dos profetas bíblicos. Eu vi que isso foi bem questionado. Né? Sim, houve bastante, um barulho muito grande aí em torno disso. Inclusive, um dos apologistas, né, adventista, um pastor adventista, ele disse assim que isso é uma mentira da igreja presbiteriana e que a igreja presbiteriana deveria procurar o que fazer do que ficar se reunindo para definir A ou B se era aceito ou não, né? Coitado, não sabia nem que nós tínhamos ali mais de 330 documentos, né? Sim. E assuntos doutrinários eu acho que não passaram de 10, mais ou menos, né, pastor? Eu acho que não tiveram mais do que isso, né? Mas, enfim, vamos então para aquilo que é dito, né? Uhum. Primeiro, vamos para a primeira parte aí do documento, que afirma que ela é o espírito de profecia. Pastor, eu tenho aqui uma declaração da Assembleia Geral Adventista, ocorrida no ano de 1995. Existem outras aqui, tem de 2015 e tem mais recente. Tá. Seria o Supremo Concílio deles, tá? Olha só, eles vão declarar fé, inclusive é chamado de declaração de fé, está no Centro White, site Centro White. Uma declaração de fé no espírito de profecia. Espírito de profecia hoje é um sinônimo de Ellen White. Okay. Embora eles tentam aumentar o assunto, mas é isso aí. Aí, entre algumas coisas que eles vão dizendo dela e da escritura, eles vão concluir dizendo o seguinte, abre aspas, consideramos o cânon bíblico encerrado. Contudo, cremos também como fizeram os contemporâneos de Ellen White, que seus escritos têm a divina autoridade tanto para o viver piedoso quanto para a doutrina. Okay. Tá? Então, o cânon está encerrado, nada mais precisa acrescentar. Contudo, porém, né, no entanto, nós também acreditamos que os escritos de Ellen White têm uma contínua fonte de verdade, de autoridade para a fé e para a vida. E para a doutrina, né? Para a doutrina. Igual nós afirmamos que a escritura é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, doutrina e modo de viver. Mas não acabou aqui, não. Eu tenho ainda a declaração da Associação Geral do Supremo Concílio de 2015. Okay. 2015. Okay. 11 anos atrás, né? 11 anos atrás, isso. Eles dizem assim, ó, nós, os delegados da Associação Geral, reunidos em Texas, expressamos profunda gratidão a Deus pela presença contínua dos diversos dons espirituais no meio do seu povo, sobretudo pela orientação profética que recebemos por meio da vida e do ministério de Ellen White. E eles dizem, entre outras coisas, comprometemos-nos com o estudo dos escritos de Ellen White em atitude de oração, com o coração disposto a seguir os conselhos e as instruções ali encontradas, né?
Fiz duas citações da Assembleia Geral. E agora eu quero aqui, reverendo, falar algo para o senhor Aham. de um apologista adventista que o senhor lembra, que mandou um e-mail para o senhor em 2013 para tirar aquela minha palestra do ar. Foi. Esse apologista, apresentador de TV Novo Tempo, ele tem um vídeo na internet que ele diz o seguinte, o senhor depois pode procurar o nome dele, com os seguintes dizeres: se não ler o livro de Ellen White, você vai para o inferno. Ele diz o seguinte, Aham. se você ler um livro de Ellen White, você já está muito ruim. Se você não ler um livro de Ellen White por ano, pelo menos, Aham. você já está com o pé no inferno, um pezinho no inferno. Aham. E o livro que eu citei logo no começo, O Remanescente Fiel, ele falou que se um adventista ler aquele livro e não concordar com o que está escrito, ele perde a salvação. Ele perde a salvação. Ok, ok. Aí eu queria ver esse apologista, nesse vídeo que ele defendeu a igreja adventista, nos criticou, porque ele não falou isso. É verdade. Eles acham que nós exageramos, né? Quando nós colocamos Ellen White como uma base de fé deles, mas Uhum. é isso mesmo. Eles estão, eles estão incomodados com a afirmação superior Aham. às escrituras. Então, eu tenho duas coisas para dizer aqui. Primeiro, se é isso que nós concluímos, é um direito nosso. Uhum. Tá? Uhum. Eles não concluem que nós somos pagãos, que nós somos Babilônia, né? Aham. Inclusive, esse apologista ele disse por que a igreja presbiteriana não procurou os líderes adventistas igual fizeram os luteranos. Aham. Simples, porque Ellen White e os adventistas nunca procuraram os presbiterianos para perguntar se nós somos Babilônia. É verdade. Não tem sentido isso, né? Uhum. Então, quando eles vão fazer essa afirmação aí de mas nós não cremos que os escritos dela são superiores à escritura, primeiro, se essa é uma conclusão nossa, pronto, é direito nosso. Por quê? O próprio Walter Martin, um grande apologista americano, que infelizmente na década de 50, quando ele foi entrevistar os teólogos adventistas, foi produzido esse livro aqui, Questões sobre Doutrina, Aham. ele chegou à conclusão de que os adventistas não constituíam uma seita, isso na década de 50. Tá. Mas depois da década de 80, quando ele foi verificar o que realmente disseram para ele, como os adventistas, ele disse o seguinte, numa entrevista, essa entrevista está num canal chamado Para Que Possamos. Se você procurar lá, Walter Martin, né? Aham. Lá no primeiro vídeo, ele diz o seguinte, que já que para os adventistas, Ellen White é uma profetisa, uma intérprete infalível, e uma intérprete infalível não se questiona, então ela está superior às escrituras. Sim. Foi uma conclusão dele. Está errado, mas quando ele disse que a igreja adventista não era uma seita, eles concordam. E agora? Né? A afirmação mais recente. Primeiro ponto. Então, essa pode ser uma conclusão nossa. Segundo, o que eles querem é dizer que nós deveríamos apenas afirmar o seguinte, que os escritos dela, a inspiração dela, está no mesmo nível das escrituras. Se é assim, continua horrível do mesmo jeito. Né? Os escritos de Ellen White serem colocados no mesmo nível das escrituras. Reverendo, Ellen White, ela disse, sabe por que Satanás caiu? Porque, olha só, se isso não está além das escrituras, portanto, superior às escrituras. Ela disse assim, que no céu teve um momento lá que Deus Pai decidiu que todos honrassem o Filho. Né? E na escala, primeiro era Deus Pai, segundo o Filho, terceiro era o que se tornou Satanás, em grau de importância. Quando Deus mandou os anjos honrarem o Filho, Satanás ficou magoado. Ele ficou magoado. E ele então foi expulso do céu porque ele ficou com inveja do Filho de Deus. Diz Ellen White, não é para você cair da cadeira não, tá? Que o diabo se arrependeu. Opa! Não, pior agora. E ele procurou Jesus. Queria uma audiência com Deus Pai sobre aquele erro que ele tinha cometido.
sim. Jesus chorou, Jesus chorou Oh, diante de Satanás, porque não ia ser dado mais uma chance para ele. oh, meu pai do céu. Aí Satanás, ó, a Ellen White diz que Satanás passou a ficar com a testa maior, sua pele começou a ficar enrugada, então ela viu Satanás, né, dessa forma. Então Ah, veja, eu pergunto para o senhor já viu isso na Bíblia? não, nem perto disso. Nem perto. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Total. Ela chega a dizer que os anjos, para entrar no céu, tem um cartãozinho de ouro que precisa ser passado para entrar. É, São inúmeros absurdos. é, E é. eles se incomodam quando a gente fala que ou está no mesmo nível, ou é algo além das escrituras. Eles Sim. não precisam comprar, eles precisam assumir. É. Simplesmente isso. Eu tenho um vídeo, né, circulando na internet de um dos pastores adventistas. Eu acho que é dos mais renomados, porque você percebe que ele está gravando um programa de televisão sobre doutrina, dizendo que Ellen White, quando recebia alguma revelação, ela ficava mais de uma hora sem respirar. E ele diz igual a Daniel. Aí você vai checar o livro de Daniel, nada chega perto disso, né? É, E Ellen White ficaria mais de uma hora sem respirar, E recebendo 2 as suas horas. E revelações. tem registro que ela ficou 2 horas sem respirar. Então, como é que essa mulher, na cabeça deles, não é uma profetisa superior aos profetas bíblicos? Outra coisa é uma questão de lógica, né? Se ela é o espírito da profecia que veio depois de todos os outros profetas, como é que ela não é maior? Como é que a palavra dela não vai ser final? Exato, Não é? exato. E outra, ela é a manifestação do espírito de profecia nos últimos dias para a igreja remanescente. Pois é, é o suprassumo de tudo. Sim. Agora, se eles quiserem que nós usemos apenas no mesmo nível, não vai fazer Tá- diferença Já está alguma. Não muito vai, ruim, né? Já está já muito está, ruim. já tá, é anticristo, do mesmo jeito. Exatamente, Então, exatamente. assim, não tem cabimento, né? Mas, já que eles querem que seja dito, então, por causa disso, continua sendo uma heresia e uma seita, porque afirmam que as escrituras de Ellen White, ela tem uma contínua fonte de verdade e orientação para a igreja. Exatamente. E é A a igreja lente, e é a lente pela qual eles julgam todas as escrituras, né? todos. Um dia Quer ver, desses ó, eu, sim. pode falar. Um dia desses eu vi aquele arqueólogo adventista, né, que é muito popular, tem muita visibilidade, dizendo que, dando uma palestra sobre Salomão, sobre as mulheres de Salomão, que ele teve uma vida muito imoral, inclusive tendo relações homossexuais. E aí, de onde ele tirou isso? Dos escritos de Ellen White. Então, quer dizer, eles não ficam só com o texto bíblico, eles adicionam as revelações de Ellen White para compreender o texto bíblico, e no caso aí, para distorcer totalmente o texto bíblico, né? Porque não há nenhuma sombra não há nenhuma margem na Bíblia para dizer que Salomão teve algum caso homossexual. Nada Não, disso. não, Ellen White, reverendo, ou ela teve problemas psíquicos por causa daquela pedrada que ela tomou no rosto, lamentavelmente, ou ela de fato vivia possuída, porque ela fala de um anjo assistente, ela, né, ela Não, saía fora de não, si, né, enfim, né. não. Então, o peso de Ellen White, só para ter uma ideia, por exemplo, esse livro que eu mostrei, que é uma teologia sistemática deles, em todo o capítulo conclui com comentários de Ellen White, ou seja, o que os teólogos disseram, eles então tentam confirmar com o que o espírito de profecia diz, né? Então, é Ok. mais ou menos assim, terminou um capítulo, aí começa uma sessão desse jeito. Aham, aham. Então, Ok. a doutrina de Deus, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, eles vão argumentando. Você acha que os teólogos estão ali preocupados numa exegese e tal? Não, aí termina recorrendo à autoridade espiritual dela. Não é porque ela foi uma acadêmica, uma autora capaz teologicamente, não, é porque há um misticismo em torno dela, uma Aham, confissão aham. de fé em torno dela. É, Então, se ela fosse uma autora capaz, não faria diferença.
ela iria apresentar as argumentações dela, mas como ela não tinha preparo teológico nenhum, e o que ela escreveu, boa parte era roubado, copiado, plagiado, e quando ela não fazia isso eram visões, então eles precisam manter o mito, eles precisam manter essa ideia de que ela é o espírito de profecia. Ok. Muito bem, sobre esse ponto, quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, Verendo, a Ellen White, ela é a responsável por todas as heresias adventistas. Todas, absolutamente todas, sem exceção. Então, quando eles dizem assim, não há nenhuma doutrina nossa que é baseada em Ellen White, eu acho muito hipócrita isso. Porque eles sabem que qualquer doutrina adventista só se tornou doutrina porque, de alguma forma, Ellen White confirmou em seus escritos ou em suas visões. E olha que interessante. Ela disse que ela foi um dia levado em visão para outros mundos, né? E lá ela encontrou Enoque e os habitantes de outros planetas que não caíram em pecado. São os chamados Adões de outros sistemas. Aí, beleza, ela teve essa maluquice dela. Aí, quando você pega um teólogo adventista e abre lá em Jó, capítulo 1, e fala dos filhos de Deus que se reuniram, ele, sem nenhuma base, sem nenhuma exegese, sem nenhuma interpretação séria, ele diz que aqueles lá são os habitantes de outros planetas. Por que ele faz isso? Por causa de Ellen White. Sim, exatamente. Então, Ellen White é a mãe das heresias. E é chocante você ver alguns vídeos na internet de cerimônias de batismo, a pessoa tendo que professar a fé em Ellen White como o espírito de profecia da igreja remanescente. Eles incorporaram isso na fórmula batismal deles, né? Isso é muito chocante de se ver. Pastor, a crença número 18, crença oficial adventista, crença número 18. O que se diz ali? Que Ellen White, né, que o espírito de profecia se manifestou na vida e ministério de Ellen White. Note, se o senhor pegar a confissão de fé batista, metodista, das Assembleias de Deus, de uma igreja evangélica, não tem o nome de nenhum fundador, cofundador, reformador, nada. Nós não temos o nome de Lutero no catecismo luterano, de Calvino nas confissões reformadas, de Wesley nos artigos de fé, não existe. E eles dizem que eles que continuaram a reforma, né? Porque não eles que terminaram a reforma, na verdade. São os únicos que colocam no texto da confissão o nome de Ellen White. Não tem uma igreja. E aí eles estão irritados com o quê? Foram eles que colocaram na crença 18. E para se tornar adventista, a pessoa tem que crer, tem que concordar com as crenças. E está ali o nome dela. Está ali, infelizmente, o nome dela. É característica de seita exatamente isso, né? Você tem um grande líder e material adicional às escrituras, né? Sim, sim. Muito bem, podemos ir para o quinto ponto? Considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina o aniquilacionismo, doutrina que defende que as almas dos ímpios serão completamente destruídas após o juízo final, nega o estado intermediário da alma e nega o tormento eterno. Eles se defenderam disso também? Sabe como que eles se defendem nesse ponto? Eles começam a citar outros teólogos evangélicos que também são mortalistas, né? Então, a defesa deles é essa. Agora, o ponto não é que outros acreditam nisso. O ponto é o seguinte: o que é que eles dizem sobre aqueles que acreditam na imortalidade da alma? O que eles dizem? Que por causa dessa crença é que essas igrejas constituem Babilônia. Porque a imortalidade da alma, segundo eles, é uma crença da Babilônia, uma crença pagã. Logo, não é tanto o problema de apenas negar o ensino bíblico, que afinal de contas, a afirmação do tormento eterno e da imortalidade da alma está claro no Novo Testamento, especialmente. Mas quando eles
pegam essa doutrina e a negação dela é essencial para fazer parte da igreja remanescente, logo eles tornam uma doutrina que, em tese, seria periférica, em uma doutrina Essencial. necessária. É, O que eu mostrei aqui sobre esse livro em relação aos adventistas ou aos batistas do sétimo dia? sim. Eles então dizem para evangelizar os batistas do sétimo dia, exatamente porque os batistas do sétimo dia acreditam na imortalidade da alma. Ok, ok. Entendeu? Então, há os que acabaram minimizando isso, mas citar John Stott ou outro autor que era mortalista, só confirma que grandes homens de Deus também erram, né? Também erram, né? Exatamente. E isso daí, e eles tratam isso como uma pedra de toque, uma decisão, né? Se Aham. você crê no domingo e na imortalidade da alma, você é pagão, Uhum. você pertence à Babilônia, né? Aham. Então, eles usam essa crença para o proselitismo deles. Né? Ah, Agora, as explicações que eles dão para os textos sempre são explicações gratuitas, sem sentido, sempre minimizando as afirmações tão claras sim. sobre tormento eterno, sobre ser atormentado para todo sempre. É um balaio de gato que eles fazem É, ali é, para dizer que o texto não está dizendo aquilo. é. Eu costumo dizer que a, a grande maioria, a esmagadora maioria das afirmações sobre o inferno saíram da boca de Jesus Cristo. E eu Sim. creio que Deus fez isso na sua providência, porque essa é uma doutrina tão difícil de crer, até para os crentes, né? Mas a Uhum. gente crê porque é a palavra de Deus. Eu acho que Deus fez isso na sua providência, porque se tivesse sido Paulo que fosse aquele que mais ensinou sobre o inferno, nós diríamos assim: ah, isso é ensino de Paulo, não é ensino de Cristo. Mas quem Sim. mais ensinou sobre o inferno foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como você fugir dessa doutrina, né? Não. É, é uma observação interessante, né? E em poucos anos de ministério, em 3 anos, Jesus ensinou mais sobre o inferno do que o Velho Testamento inteiro, Então, né? exatamente, Então, exatamente. aquela ideia, o Deus do Velho Testamento é um Deus mais rude, né? Ah, Não, as afirmações mais pesadas foram feitas em 100 anos de história do Novo Testamento, quando temos centenas de anos do é Velho verdade, Testamento. Então, é verdade. e essa afirmação, né, da É, condenação. é. Então, olha só que interessante, Ellen White, ela vai dizer que quem primeiro ensinou a imortalidade da alma foi Satanás no Jardim do Éden, quando ofereceu para Adão lá, né, a desobediência, tentou ele e tal. E aí ela diz no livro O Grande Conflito que o Aham. diabo continua o discurso da imortalidade da alma do Jardim do Éden nos púlpitos das igrejas. Olha Né? aí. Então, assim, é eles que tornam essa doutrina pagã, diabólica, satânica, e É. aí quando nós identificamos um erro e por causa disso eles estão promovendo uma heresia, eles então se irritam. Mas Hum, eles não se irritam com Ellen White dizendo que foi o diabo que coloca isso nas nossas bocas. é. É incrível, né? É incrível. Sim, sim, verdade. Ok, sobre esse ponto, então. Oi, Breno, mas só para que nossos irmãos que estão assistindo saibam, eles não creem em inferno de jeito nenhum, os adventistas? Ou o inferno é temporário? O que que eles Isso, afirmam? isso. A ideia deles é que, dependendo do quanto você praticou de errado, quantos pecados, durante ali o período de juízo, haverá uma punição equivalente, né? Certo. Então, alguns talvez sofrerão por 10 anos até morrer, por 1 ano, né? Aham. Outros por mais tempo, Satanás por muito mais tempo, né? Então, é um entendimento que nós não encontramos na Escritura, né? É uma Sim. interpretação muito fraca daquela parábola que diz não sairá até que pague o último centavo, né? Mas eles têm uma compreensão de uma punição temporal, né? Temporal. E aí, Não, às vezes, eles chamam isso de inferno, para não, dar a entender que acreditam, né, no, não. no inferno. Ok. Totalmente fora, né? Porque nenhum texto bíblico que fale sobre o inferno é,
elimina o fato de que ele é eterno, o sofrimento é eterno, né? Cristo falou várias vezes sobre isso. Essa é a ênfase, né? Essa é a ênfase. Muito bem, vamos para o próximo, sexto. O sexto é o último, né? Uhum. Que a igreja, considerando que a igreja adventista do sétimo dia sustenta que Satanás é o bode emissário de Levítico 16, carregando a responsabilidade final pelos pecados dos que serão salvos, colocando o diabo como coparticipante da expiação. Eles Isso. se defenderam desse também? Eles têm uma interpretação lá de Levítico 16 Aham. sobre o bode enviado para Azazel, né? Então, o que eles fazem é que aquele bode significa Satanás e o bode que foi sacrificado significa Jesus. E aí eles levam essa interpretação que eles possuem para Apocalipse 20, lá do milênio e tal, que o diabo fica, segundo eles, 1000 anos, né, vagueando na terra, e ali nesse tempo pensando nos pecados que ele levou a humanidade a cometer. Então eles vão acreditar o seguinte, segundo Ellen White, né, é, todos os pecados da humanidade, inclusive, pastor, inclusive dos redimidos, Ah. inclusive dos que foram perdoados por Cristo, inclusive dos salvos, Uhum. inclusive todos os pecados serão, por fim, lançados sobre Satanás, para, tal como o bode enviado para Azazel, o diabo leve os pecados para a terra solitária, que seria o milênio e o tempo que ele vai passar sofrendo. Então, essa é uma doutrina estranha, estranha, estranha. Né? Para a soteriologia do Novo Testamento, não há uma vírgula que aproxime a expiação a qualquer coisa que Satanás faça. A Não. qualquer coisa. Aham. Sempre e exclusivamente. O que temos é o filho morrendo para satisfazer a justiça do Pai e o Espírito Santo aplicando os efeitos dessa justiça nos eleitos. Sim. Nada, não tem Satanás aí em qualquer lugar. É. Não, Então, Isaías é tão claro, né? Quando fala levando sobre si, quer dizer, uhum, foi Cristo quem levou, né? aquela afirmação no Salmo, quão distante estão o Ocidente do Oriente, assim ele leva os Isso. nossos pecados. Né? Aham. Então, a interpretação histórica responsável de Levítico 16 é que os dois bodes, como diz lá o capítulo 16, eles são Aham. para os dois para expiação. Só que um precisa demonstrar a expiação no seu efeito de punição, Sim, de sim. receber a punição. Então ele tinha que morrer, então precisava de dois. E o Aham. outro é a ideia de afastar o pecado do povo, né? O que Jesus também faz, especialmente quando ele nos glorificar e vai nos tirar da presença do pecado. Então eles usam uma interpretação de Ellen White, que era uma interpretação recente de um judaísmo tardio, Aham. que chama Azazel de mal, né? Do mal, de uma região maligna ali no deserto. Aham. É curioso, reverendo, que lá o texto não diz que o bode era Azazel. O bode era para Azazel. Uhum. Qualquer que seja a interpretação de Azazel, não era o segundo bode o Azazel. Aham. Inclusive, nosso saudoso reverendo Onésio, né, ele Aham. tem um PDF comentando a igreja adventista, ele faz essa distinção. Né? Aham. Aham. Então, assim, ele foi sofrer lá, Jesus foi sofrer no deserto, né? Mas nunca, em absoluto, pensar que a figura do segundo bode fosse Satanás, porque ele está espiando o pecado. Então, os adventistas se irritam com isso, porque essa afirmação, lê de novo aí, por favor, Sim. essa última do concílio. É. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta que Satanás é o bode emissário de Levítico 16, carregando a responsabilidade final pelos pecados dos que serão salvos, colocando o diabo como coparticipante da expiação. Exato. Então, veja, isso daí que eles se irritam, né? Porque eles dizem que nós estamos acusando eles de fazerem de Satanás
co-redentor, né, ou Aham. co-autor da salvação, enfim. Porém, quem disse isso foi Ellen White. Uhum. Eles precisam, nessa hora, ler o que Ellen White disse. Ellen White afirmou com todas as letras: o diabo vai levar o pecado de toda a humanidade, ele vai levar a culpa e ele vai levar o pecado dos redimidos. Ela afirmou isso, e eu posso aqui ler uma parte, né? Sim, Para sim. ficar claro, né? Porque eu acabei esquecendo de ler, né? Comecei a responder. Tá. E olha só o que ela vai dizer no livro O Grande Conflito, né? Eu vou só tem várias Tá. citações, mas eu vou ler uma aqui, ó. Como o sacerdote, lá na questão do dia da expiação, ao remover do santuário os pecados, confessa-os sobre a cabeça do bode emissário. Semelhantemente, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. Uhum. Ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Claríssimo. Reverendo, isso aqui é absurdo. É, Isso aqui é absurdo, né? é. Mas por que o Adventismo sustenta isso? Não é porque eles gostam disso, não, sabia? Não gostam. Você não vê isso na letra das músicas deles, você não vê isso Aham. nas pregações deles. Isso daqui incomoda eles, e eles precisam ficar dando explicações. Mas ela é inspirada, ela é infalível. É, Então, é, eles precisam engolir isso. é. Ok, ok. Chegamos então ao final dos 6 pontos. Essa foi a decisão, né? Só para completar aqui a leitura, esses foram os considerandos e aí vem a decisão. O Supremo Conselho IPB 2026 resolve: um, tomar conhecimento; dois, declarar como seita a Igreja Adventista do Sétimo Dia em razão de suas doutrinas antibíblicas, determinando que as pessoas oriundas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao serem recebidas pela IPB, o sejam mediante pública profissão de fé e batismo, parabenizar o Sínodo Mato Grossense pelo zelo doutrinário. Então, nós colocamos no papel o que todo pastor presbiteriano e todo pastor evangélico já sabe, né? Essas Sim, invenções de Ellen White, e infelizmente a Igreja Adventista seguindo-as até hoje, caracterizam essa igreja como antibíblica. Não tem como aliviar isso. exato. Algumas coisas ainda eu gostaria de dizer sobre Bem, isso que temos conversado. Primeiro, essa decisão da IPB não é uma novidade. uhum, Sempre houve o senso comum entre os pastores presbiterianos que a Igreja Adventista é uma seita. sim, Agora, talvez é a única que realmente tomou uma posição oficial, né? sim, sim. Porque tem uma revista Nossa Fé, de 2013, que já estava a Igreja Adventista lá como seita, né? Sim, O conhecido Anthony Huckman, um teólogo reformado, sim. os seminários conhecem muito a trilogia dele, né? Aham, O primeiro livro dele sobre seitas, aham, as quatro principais seitas dos Estados Unidos, está a Igreja Adventista. é, E aqui, reverendo, nesse livro aqui, ó, livro Novo Dicionário de Teologia, da Agnus, tem um verbete aqui, Adventismo. E ah, olha só, quem escreve esse verbete aqui, né, pode ver, aí é um verbete sobre Adventismo, ok. e quem escreve esse verbete é Anthony Huckman. Olha Né? só. E olha só o que ele vai dizer. Ele pergunta: olha só que interessante. O Adventismo do sétimo dia pode ser considerado um ramo cristão evangélico? Isso ainda não está bem definido. A alegação adventista de ser a sua igreja a única remanescente implica que todos os outros cristãos estão vivendo sob algum grau de trevas. Uhum, Ellen White disse certa vez que a observância do sábado como sétimo dia distinguia os súditos leais de Deus dos transgressores. Muitos adventistas hoje gostariam de ser considerados cristãos evangélicos, e em anos recentes tem havido considerável discussão interna sobre questões doutrinárias centrais. Mas a doutrina da igreja remanescente
que permanece como um ensino oficial adventista, parece tornar difícil, se não impossível, sua identificação com as principais correntes evangélicas. Está aí, né? Claríssimo. Então, É. claríssimo, claríssimo. E E eu antigo. tenho, perdão, reverendo, E antigo, né? E antigo. antigo, É, antigo, é. né? Aí, pastor, o que eu tenho a dizer? Um documento da IPB não esgotou todos os assuntos, né? Esse é um Ah, documento que foi deu uma orientação, um resumo, mas existe tantas outras coisas, né? aham. Por exemplo, poderia ter sido incluído no documento, e quem sabe posteriormente, que a Igreja Adventista nega a inerrância bíblica. Nega a inerrância bíblica. Uhum. Nós temos aí um conhecido arqueólogo, defensor, né, Sim. da história bíblica tal, muito respeitado, mas ele não crê na inerrância bíblica. Não Aham. crê na inerrância bíblica. Por que eles não acreditam na inerrância bíblica? Porque os escritos de Ellen White possuem erros. Ah, Então, já para considerar a inspiração de Ellen White válida, eles então precisam tornar os escritos bíblicos também com os mesmos problemas que os escritos de Ellen White. Assim fica equivalente. quer dizer, Então, veja, em outras palavras, eles acham que a Bíblia pode errar, então. A Bíblia pode a, ter trechos errados. a Bíblia tem erros. A Bíblia tem erros. Para eles, a Hum, Bíblia, eles negam aquela confissão de Chicago que nós conhecemos, que sim, sim. ficou muito conhecida, que reflete a teologia reformada, Ok. protestante conservadora. Aham. Eles negam, eles negam. Samuel Bacchiocchi, que é um dos, já falecido, um dos doutores adventistas mais conhecidos, ele afirmou que, por causa da produção dos escritos de Ellen White, os adventistas têm uma razão aí de negar a inerrância bíblica. Né? Quer dizer, Então, esse é o. coisa que nenhum evangélico diz, né? Exceto os liberais são evangélicos mais, digamos, Cinzentos. mais incrédulos, né? E não são populares, graças a Deus. Mas quando você fala da igreja evangélica no Brasil, você não tem nenhuma denominação que se atreva a dizer que a Bíblia está errada, né? Então, como é que os adventistas querem ser evangélicos? E eles parcialmente gostam de ocultar isso, né? Aham. E temos um outro problema, né, que eu acho que poderia ter entrado também nesse documento. Qual o outro problema? A Igreja Adventista, ela, por certa época de sua existência, ela negou a doutrina da Trindade. Ok, Ela negou. ok. Então, a história dos pioneiros adventistas é uma história ariana, semi-ariana. Isso começa a mudar depois que o marido de Ellen White morre, ele era antitrinitariano, e Ellen White começa a plagiar muitos livros de teólogos, e para limpar, digamos, a imagem adventista, ela começa a dar uma inclinada para a divindade de Jesus. Mas, olha que interessante, a igreja adventista ela foi organizada em 1863, e os seus principais fundadores eram antitrinitarianos. Aham. Então, a igreja visível verdadeira, reverendo Ageu, a igreja verdadeira foi fundada por hereges. Por hereges. Mas, ok, eles vão dizer, esse é o nosso passado, Ellen White mudou, né? Eles falam que não seguem Ellen White, mas eles apontam o escrito de Ellen White como sendo um marco de mudança aí. Só Aham. que quando você vai ler livros dos teólogos adventistas, tanto do tratado como esse livro aqui, ó, Trindade, que é um livro adventista, Tá. eles, reverendo, eles criticam a doutrina da Trindade de Nicéia, de Atanásio, de Agostinho, Ah, dos reformadores, de teólogos recentes, todos possuem uma doutrina da Trindade errada. Diz que a doutrina da Trindade certa, sabe quem recuperou a doutrina ah, da Trindade? ah. Adivinha? Ellen White. Ellen White. Ellen White. É dito isso aqui. E aí você vai verificar a doutrina da Trindade deles, reverendo, é muito próximo do mormonismo, né? Muito Ok, próximo. ok. Como eles são muito sutis, então é algo que alguns apologistas não se desdobram para ler, porque você precisa ler muita coisa para entender as intenções, mas eu garanto aqui, e fica o desafio para qualquer apologista adventista, eles negam a doutrina clássica bíblica da Trindade Ok, dos ok. cristãos,
e das confissões. Uhum, uhum. Gravíssimo também, né? Gravíssimo. É. Gravíssimo. Ok. Reverendo, então acho que sobre os pontos doutrinários a gente pôde falar bastante, né? É, eu acho que nós devemos dizer para aqueles que estão nos assistindo, especialmente os adventistas, que o nosso objetivo não é a crítica pela crítica, mas é alertar vocês, adventistas, de que vocês, sem saberem, talvez porque estejam há muito tempo na igreja, tenham nascido na igreja, mas vocês estão numa seita. Vocês estão numa seita. Eu sei que isso é duro, é chocante, mas é preciso alertá-los. E como é que a gente fala isso? Diante da evidência que nós mostramos aqui, que o reverendo Luciano mostrou, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não fica só na Bíblia, ela depende dos escritos de uma mulher, de supostas revelações que contrariam muitas vezes a Bíblia. Então, você quer ser salvo? Renegue Ellen White, fique só com a Bíblia. Pare de ir na igreja adventista, fique em casa, no pior caso, só lendo a sua Bíblia. E no melhor caso, procure uma igreja verdadeira, né? Pode ser presbiteriana, pode ser batista, pode ser denominações clássicas do evangelicalismo, de igrejas evangélicas, mas procure uma igreja que só tenha a Bíblia seja a única fonte de doutrina. Não é, reverendo Luciano? Por Exato. favor, dê uma palavra para os adventistas que estão nos assistindo, que podem achar que nós somos inimigos deles, mas não é o caso aqui, né? Sim, isso que estamos fazendo é pela verdade e em amor pelas almas, né? O que nós desejamos é que as pessoas tenham uma visão clara a respeito da pessoa de Cristo e de sua salvação, como enfatizou o pastor, a partir das escrituras, da revelação final que temos, né? E não com as interpolações e interpretações e imaginações de uma senhora que há de se duvidar dos seus próprios escritos e saúde, tanto espiritual como mental. A igreja adventista, ela se aproxima, ela tenta se aproximar dos evangélicos. Ora, às vezes a gente parece ter a noção de que estão bem intencionados, ora a gente sabe que há uma intenção proselitista. Então, o que fazer? Né? Esse conselho que o pastor deu, eu enfatizo. Deve deixar de crer em Ellen White, nessas crenças, né? E deixar o movimento adventista, que é herético, enquanto a igreja adventista não renunciar a Ellen White, e quando renunciar a Ellen White, tudo cai junto, Uhum. ela continuará sendo, sim, um movimento herético, uma igreja herética. Estamos duvidando da boa intenção? Não, não estamos nem entrando nessa discussão. Então, a ênfase é isso, crer apenas em Cristo e tão somente na suficiência da Escritura Sagrada. Exatamente. Muito bem, reverendo Luciano, e para aqueles que se interessarem em se aprofundar mais nesses erros que foram citados, nós citamos aqui o site para que possamos, né? É um bom site de pesquisa sobre esses assuntos, não é? Sim, esse é um site voltado apenas para a crítica adventista, né? Aham. E aí alguns se incomodam com isso, porque acaba sendo uma apologética ácida, né? Tá. Algumas pessoas. Mas é uma pesquisa ampla, eu acredito que hoje é o que tem, né, um maior arsenal de informações Ah, históricas, esse daí. Né? Há autores, né? Eu até comunicar aqui, eu pretendo agora ampliar, né, o livro A Conspiração Adventista, né, excelente. preciso pôr mais informações. As pessoas podem procurar aí qualquer pastor presbiteriano para obter mais informações, que acabam encontrando a gente, ou os documentos para enviarmos, né. Temos também um livro, Os Sete Mitos do Adventismo, Ah, do pastor Paulo Batista, né, que, na minha opinião,
é hoje, assim, no Brasil, a maior autoridade, né, um pastor evangélico, né, numa Aham, perspectiva teológica, né, muito, não concordo com todas as interpretações do pastor Paulo, mas é um livro excelente, aliás, prefaciado também pelo reverendo Augusto Nicodemos, ok, né. muito bom. Então, assim, eu acredito que há possibilidade, sim, do adventista procurar informações, né? E Ah, aqui mesmo, próximo, na igreja, né? Temos ex-adventistas e eu uhum, tive o contato de um pastor aqui próximo, que foi aluno aí do JMC também, né? aham, Que está recebendo famílias lá que estão percebendo os erros do movimento ligado a Ellen White. sim, sim. Nós cremos que nada acontece por acaso, é o Deus da providência. É, Deus está usando essa decisão da IPB, eu acho que para levantar um debate que estava adormecido, mas que eu creio vai alertar muita gente e muita gente vai ser resgatada por Deus dessas seitas e, e levada para igrejas verdadeiras, né? Essa é a nossa oração. E essa decisão, reverendo Agil, deixa eu perguntar, o senhor já viu em alguma igreja evangélica um testemunho de Jeová ou um Mormon cantando? Não, Não. não, Chamando a gente de irmão não, não. também. A igreja adventista faz isso. Então, assim, com todo o respeito que eu vou dizer agora, mas ela é uma seita muito camuflada e perigosa. Uhum, Porque uhum, eles se aproximam da gente, e realmente essa é uma orientação de Ellen White, que é, os ministros adventistas se aproximem dos ministros evangélicos para comunicar a eles a verdade presente, né, a verdade da é, igreja remanescente. Então nós temos visto a confusão, e aí eu vou citar uma experiência para o senhor para finalizar a minha sim. parte, né. O meu primeiro pastor, né, ele, sem ter muita clareza sobre isso, uma vez ele convidou dois cantores adventistas para a igreja, e no culto da igreja presbiteriana, os jovens cantaram músicas boas, né, letras boas, tal, e aí acabou o culto, acabou aquele momento de louvor, os rapazes foram lá para o banco, e era um dia de ceia, era um dia de ceia. E Uhum, o pastor ministrou a ceia e os presbíteros foram servir. O que aconteceu? Os dois levantaram, os dois adventistas, e foram embora. Foram embora. Aquele pastor presbiteriano ficou indignado, depois encontrou eles, falou: quer dizer que o púlpito da igreja serve para vocês cantarem, mas a mesa do Senhor, nossa, não serve. aham, Porque eu não sabia, não tinha noção que eles foram ali, na cabeça deles, para evangelizar, é, mas de forma camuflada, com uma boa música, entendeu? Porque eles estavam cantando dentro de Babilônia. é, Dentro de Babilônia. Então, eu acho que esse alerta é importante por é, causa da forma proselitista camuflada adventista. eles têm essa missão mesmo de nos evangelizar, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, terminada a escola dominical, eu estava ali saindo da igreja, o pessoal ali ainda na calçada, portão da igreja, e aí dois homens de terno e gravata com umas revistas abordando os membros da igreja. Aí eu cheguei perto, eu falei, o que que é isso aí? Aí eles, é questões sobre alimentação, uma alimentação mais adequada, tal, 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 tal. Eu falei, posso ver? Pode. Aí eu virei e vi lá, editora Casa. Uhum, Casa. Aí uhum. eu falei, vocês são adventistas, né? Aí eles levaram um susto. É, sim, mas a gente não está falando de religião. Eu falei, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês estão aqui na nossa igreja fazendo isso. Aí eles saíram constrangidos, mas é uma falta de respeito, né? Eles Exato. agem assim mesmo. Eles fazem isso mesmo, eles fazem. É. Muito bem, pastor. Vamos terminar então esse nosso vídeo. Vamos orar especialmente por essas pessoas que estão no erro, para que Deus alcance, né? Para que o ensino bíblico seja bem esclarecedor na mente deles, eles possam se libertar. O senhor Amém. pode nos dirigir numa oração? Vamos, vamos orar, vamos orar.
Pai soberano, Deus gracioso, soberano, criador, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença, confiantes na graça e nos méritos de Cristo, agradecendo a Deus por esse vídeo, por aquilo que conversamos. E pedimos a Deus, pela fé na santa obra do Espírito Santo, que pessoas sejam alcançadas, libertas, iluminadas em suas mentes, em seus corações, concernente àquilo que tratamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a clareza e a suficiência de Cristo possa resplandecer no coração daqueles que por estão ainda aprisionados no engano e nas heresias. Como destacou o reverendo Ageu, nós não estamos aqui, ó Pai, para uma disputa entre aqueles que possuem uma verdade ou não, mas para a glória do teu nome e a verdade do Senhor seja exposta e as pessoas que estão ainda na escuridão possam ser libertas e iluminadas. Nós pedimos que sejam abençoadas pelo Evangelho e por aquilo que tratamos aqui com respeito à tua palavra. Nós reconhecemos que somos também pecadores, dependemos e carecemos dos méritos e da misericórdia de Cristo Jesus. E é no nome dele que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém. 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 A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para que ele alcance muitas pessoas. E nós vamos deixar aqui contatos, Reverendo Luciano, o seu e o meu, para o caso de adventistas, né? Que se sentirem aí interessados em vir para o caminho mais bíblico, ter alguma orientação nossa. Eu vou deixar na descrição do vídeo nossos contatos. Deus abençoe a vida de todos e até uma próxima.